A gente convidou o queridíssimo personal trainer mais uma vez, Rafa Reis. Bem-vindo, querido. Tudo bem? Prazer estar aqui de novo. Prazer é nosso. E hoje você trouxe a Andressa. Andressa. Bem-vinda. Minha colega de profissão. E aí, Andressa, tá com frio? Deixa eu pegar o mic, obrigado, Trocinho. Já vou perguntar pra ela, porque eu vi que você já veio preparado. Já vim preparado. Você veio preparado pra esquentar, né? Tô preparada. Vai malhar muito? Já deu uma aquecidinha? Já. A Andressa é profissional. Profissional, minha colega de profissão, a gente trabalha em conjunto. E hoje ela vai demonstrar. Vai demonstrar, vai me ajudar a demonstrar os exercícios. Quero só ver, Andressa, quando você precisar, a gente pega o microfone de mão. Agora, pro pessoal de casa entender o que a gente preparou para essa segundona, você trouxe um assunto que todas as mulheres sabem que é importante. Importantíssimo. Que a gente tem que fazer, mas ainda assim a gente quer dar uma fugidinha, que é o agachamento, né, Agachamento é um dos exercícios mais completos da musculação. Então, é muito utilizado em várias modalidades esportivas. O treinamento é muito importante fazer o agachamento. E a mulherada, lógico, sempre pergunta, né? Qual o melhor exercício para trabalhar glúteo? A resposta é sempre a mesma, agachamento. O que mais que o agachamento trabalha? Porque isso eu tenho uma curiosidade, que normalmente a gente olha um exercício e acha que está trabalhando um músculo só. Sim. E quando a gente vai perceber, o fato de unir muitos músculos é que aumenta a intensidade do exercício. Sim, o agachamento, ele trabalha assim, 3 grupos musculares grandes, né? Por isso que às vezes tem até um gasto calórico elevado. Quem faz fica ofegante, já sudorese na hora. E tem os músculos estabilizadores, né? Tem a musculatura da região do core, da coluna, até os músculos de membros superiores são importantes na hora de fazer o agachamento também. Posso pedir para ela fazer uma postura só para a gente já ver tudo isso claro, antes de começar o exercício? Claro. Aquela postura agachada. Isso, vamos fazer como se fosse um agachamento isométrico, onde ela abaixa, joga o quadril bem para trás e o joelho não fica para frente. Tá pegando isso. Tudo. Essa é uma posição básica de agachamento. Tá. Tá? O fato dela ficar em isometria, que é o que ela está fazendo agora, daqui a pouquinho nós vamos fazer vários exercícios. Isso já é eficiente ou o agachar e levantar é mais eficiente, Rafa? O isotônico, que é o exercício com movimento, sempre é mais eficiente. Tá, que ele aumenta a frequência. Ele aumenta a frequência, você precisa de mais oxigênio, precisa transportar mais oxigênio para o músculo, então tem um trabalho mais eficiente. Tá. Mas quem não pode fazer o isotônico, que é o movimento, o isométrico acaba ajudando a fortalecer em alguns ângulos determinados. Tá. Quando eu trabalho com isométrico, eu não trabalho só em uma posição, trabalho em vários ângulos, para a pessoa não ficar com nenhuma falha durante o movimento. Entendi. Tá? Então isso é legal até para quem tem problema no joelho. Daqui a pouquinho eu sei que vão chegar dúvidas a respeito disso também. Isso. Vamos começar então com o seu treino? A gente vai fazer um pouco ao vivo e um pouco em vídeos que você já gravou, né? Vamos mostrar primeiro um agachamento livre, que é o mais utilizado e é o que eu mais recomendo para todo mundo. Fechado. Tá? Vamos lá, vou ficar aqui para não atrapalhar. Vamos ficar de lado. Aí, fica de lado pra lá. Quanto tem aí, Rafa, de pezinho? Aqui tá bem leve, que é mais para demonstração, tá? Tem aproximadamente 10 quilos aqui, porque essa é uma barra leve, então. É, bem leve. E aí, o que eu vou frisando para os meus alunos? Já a partir da pegada na barra, a gente já vai acertando o posicionamento. Tá? Pode ver que as escápulas delas estão bem próximas, tá? Então, isso é uma coisa que ajuda, além na estabilização da barra, ajuda na postura, porque ela vai manter o peitoral aberto e vai conseguir fazer um movimento com uma precisão maior. Vamos lá, então. Vamos lá? Agachou, manda bala, Andressa. Quadril bem para trás. E sobe. O ângulo do agachamento é algo importante. Importante. O quanto é eficiente descer? Quando fala tem que descer tudo, bumbum lá no chão, é verdade? Não tudo, mas assim, tem que passar de 90 graus. Tá? Então, ó, vamos fazer até 90, isso. Aí. Sobe. Agora, movimento completo. Isso. Uau. Voltou. Só que é considerado esse trabalho avançado, mas esse trabalho completo é muito mais efetivo até para a musculatura do glúteo, que a mulherada quer trabalhar bastante. Tá. Então, se você pode, não tem nenhum tipo de lesão,
que esse movimento vai agravar essa lesão, faz o movimento completo, é muito mais eficiente. E deixa eu te fazer uma pergunta importante. Isso. Quem não tem a barra, podemos aí fazer uma substituição e o quanto a gente tem que fazer, se de fato, por exemplo, como é músculo que a gente trabalha, como qualquer outro músculo, ele tem que ter um descanso também. Precisa. Então fazer todo dia não é saudável. Não, eu não gosto nem de fazer todo dia e nem de dividir o treino de perna. Tá. Por quê? O agachamento, como eu falei, são 3 grandes grupos musculares. Então o quadríceps, que é a parte anterior da coxa. Tá. A parte anterior da coxa. Pode vir pra cá, ó. Os meninos aí, ó. Isso. Anterior. Bom, parte anterior da coxa, a parte posterior da coxa, que é essa região. Tá. E glúteos. Tudo isso é trabalhado. Trabalhado em conjunto. Então, às vezes, as pessoas querem fazer um treino, vou trabalhar só quadríceps num dia e no outro dia trabalhar glúteo. Eu não concordo, porque você vai fazer quadríceps, você vai fazer um agachamento, você já está trabalhando o glúteo. Aí você acaba interferindo no descanso, no intervalo de descanso desse músculo. Ele não se recupera. Eu vou fazer perguntinha do público e depois, gente, eu tenho uma curiosidade. Vou botar o microfone aqui, tá, Trocinho? Eu tenho uma curiosidade que é o seguinte, eu já ouvi uma mulherada falando o seguinte. Carol, meu bumbum é muito grande, eu queria diminuir o bumbum. Então quem quer diminuir o bumbum, mas também tem que deixar o bumbum durinho, também não pode ser fácil. Será que tem que fazer agachamento? Você já me conta, mas perguntinha do público na tela. Olha lá, quem escreveu pra gente? Um beijo pra Lúcia, obrigada. Na série de agachamento, não há necessidade de fazer o exercício de 3 apoios, então a gente já vai comentar como é que a gente une exercícios para potencializar. Voltamos e a gente deixou uma perguntinha do público da Lúcia a respeito daquele exercício 3 apoios. Esse é aquele famoso cachorrinho, 3 apoios? Isso. 4 apoios, 4 apoios, 3 apoios, Ele complementa o agachamento ou no dia que faz esse não faz agachamento? Como é que é a sua ideia? Eu costumo deixar o agachamento como foco principal do treino. Tá. Então, pode até fazer um 3 apoios, 4 apoios no final, um complemento. Mas o principal é o agachamento. Ele é que não tem pode outros, tem outros exercícios, né, leg press, tudo que já trabalham glúteo de uma maneira muito mais eficiente do que as caneleiras. Mas é uma opção legal de uma variação de exercício, né? Vamos pro próximo? Vamos. Como chama mesmo esse? É o Bosu. Bosu. Você vai fazer agachamento aí? Isso. Tem 2 maneiras, né, que a gente pode usar o Bosu. Ou nessa maneira, que a gente vai demonstrar agora. Fica de lado. Isso, de frente pra mim. Aí. Agacha. Isso. Que também, além de tudo, a gente está trabalhando a estabilidade, o equilíbrio, propriocepção. Tá, então é um trabalho bem interessante. Então, de qualquer maneira, o gasto calórico é interessante. Ainda maior. É interessante. Que aqui a gente não tem a sobrecarga, né, da barra, por exemplo, e do peso, mas a gente ganha por ser instável. Que legal, difícil. É difícil. Um pouquinho mais avançado. A gente vai tornar um pouquinho mais difícil agora, que é usando o lado inverso do Bosu. Mentira. Vou ajudar. Nossa, é tipo aquele negócio que a gente pulava, né? O pogobol. É isso mesmo. É isso mesmo. E agachou. Ela faz sem você segurar? Isso, sem apoio, que torna mais difícil ainda o equilíbrio. Para iniciante, você pode até ajudar apoiando as mãos, dando mais estabilidade no disco. Olha que legal. Usando o disco mais cheio, mais murcho, também altera o exercício. Mas a minha dúvida no agachamento é assim, a gente está mostrando várias propostas de agachamento. Sim. O ideal é para que até o treino não fique cansativo, é variar. Então, na segunda e na quinta eu mudo, eu faço diferente. Pode fazer, pode usar estratégias diferentes. Vamos descer. Aí precisa de ajuda pra descer. Parabéns, André, tá bem. Isso aqui não é brincadeira, não. Alguém quer tentar dos meninos? Vou nem perguntar pro Enéas se ele quer tentar, que ele já fez uma cara que não. Meninas, então, alguma das meninas quer tentar? Quer, Trocinho, tentar o agachamento? Eu ajudo. Não. Os meninos hoje estão com um pouco de frio. Mas, gente, vocês viram como a gente espanta o frio rapidinho, vê exercício? Já inspira, né? Já dá um negócio. Vamos responder aquela minha perguntinha, então? Vamos.
Bumbum grande, bumbum avantajado, para quem quer diminuir um pouco, acha que o bumbum não tá legal, que acha que engordou no bumbum, que tem uma mulherada que fala, engordei bem no bumbum e tal. Tem que fazer o agachamento aumenta o bumbum ou ele pode diminuir o bumbum? Não, tem que fazer agachamento porque a gente está falando em tonificar a musculatura. Tá. E, às vezes, hipertrofiar essa musculatura para deixar ali mais enrijecido a região. Diminuir com a musculação, não. Porque ali é o quê? Gordura, né? Que se aumentou muito, é porque ganhou gordura. Entendi. Tá? Então, aí seria mais a parte de dieta, a parte de atividade aeróbia, que entraria para auxiliar mais nisso. Então é dietinha, tem que perder peso, meninas. Tem que fazer o agachamento, mas fazer uma dieta paralela. Eu colocaria o agachamento, que até, como tem um gasto calórico elevado, até ajuda nesses programas de emagrecimento também. Ele entra como um exercício funcional aliado a outros, Sim, você né? pode ter uma série de variações que a gente pode usar em determinadas fases do treinamento. Tá. Então vale a pena fazer o agachamento de qualquer jeito. Eu vou colocar a perguntinha do público, mas antes, posso te pedir, vamos passar um vídeo que a gente tem aí? A gente já volta pro estúdio, mas tem esse primeiro vídeo que você separou de agachamento, é legal até pra gente deixar uma perguntinha. Tá. Me avisa quando tiver no ponto, daqui a pouquinho, perguntinha do público, olha lá. Isso. Essa é uma aluna minha, ela até um pouco mais, ela tem uma idade... Menina, mas mandando bem, olha a agilidade. E você vê que ela... Que maravilha. Ela faz super bem o exercício, é o mesmo que a gente demonstrou aqui no Bozu. Tá. Tá? Então você mas vê que todas até... as idades, né? Todas as idades. Você vê que de uma criança, a pessoa idosa também consegue fazer. Tá. Todo mundo, quem olha, fala, nossa, é muito difícil. Mas treinando, é possível realizar esse tipo de exercício, sim. Olha, gente, legal. Essa minha aluna tem mais de 70 anos e faz numa boa. Olha, isso é aquele famoso assim, choque. Vai se cuidar, porque imagina as meninas aí com 30 e poucos anos, não consigo. Uma senhora de 70 anos está mostrando disposição. Até para manter a parte funcional do corpo em ordem. Tá. Isso é importante. Então, assim, é um movimento, é um padrão motor básico o agachamento. Então, uma criança, um bebê, você vê, ele começou a andar, ele já agacha direitinho. Eles fazem a descidinha direitinho. É uma coisa básica. Só que, às vezes, o idoso, como vai perdendo mobilidade, tudo já tem dificuldade em sentar. Tá. Né? E sentar nada mais é do que um agachamento. Você vai jogando o quadril para trás. Então, você vê, às vezes, as pessoas vão sentar no sofá, acabam se esparramando. Se joga. Se joga. Então, tem que treinar, tem que fazer agachamento, independente da idade. A gente só adapta o tipo de agachamento, mas tem que continuar fazendo para manter o fortalecimento da musculatura em ordem. E daqui a pouquinho mais vídeos e um pouquinho mais ao vivo. Vamos fazer, claro, Carol, não tenho nada em casa, não tenho esses acessórios, eu não estou indo para academia, mas eu quero fazer em casa. Tá, você legal. Já conta como é que a gente faz. Com certeza. Perguntinha na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo, Lu. Qual a diferença do agachamento livre e do agachamento no Smith? Nós já vamos entender o que rola com esse. A gente deixou uma perguntinha importante. Vamos esclarecer, então, o que é o Smith aí. Então, o Smith temos aquele uma aparelho, fotinho dele. Aquele aparelho que a gente tem na academia, onde a barra é guiada. Tá. Ele tem duas polias, exatamente esse aparelhinho aí. Então pode ver que ele já com a barra junta. Isso, a barra fica grudada nele, só desloca para cima ou para baixo. Tá. Só que ele é mais difícil ou ele é mais fácil? Então, se fosse para escolher entre os dois, eu opto sempre pelo livre. Tá? Porque o Smith, você tem que posicionar muito bem o seu aluno, porque senão acontece uma coisa que é péssimo para a coluna, que é a retilinização da coluna. Então, às vezes, eu vejo muito isso nas academias, tá? Quando a pessoa coloca um aluno no Smith, fala, vai agachar no Smith,
Então, ela tem um erro de posicionamento dos pés porque não é o padrão natural do corpo dela. Ah, entendi. Então, ela coloca o pé muito para frente, o que acontece? A coluna desce reta. Tá. E isso é péssimo, que a gente tem que manter sempre a fisiologia da coluna, preservar a curvatura da coluna. Então, no exercício livre, é de uma maneira muito mais natural essa curvatura que a gente preserva. Então, eu vou pedir para a Andressa fazer o exercício de maneira errada. Isso. O que não pode ser feito. Isso. Eu vou ajudar, porque como se estivesse com os pés bem para frente, igual lá no Smith. Então, observa a coluna dela. Tá. Tá? A coluna fica muito reta. Agora vamos fazer o natural para a gente perceber a diferença. Com essa barra? Não, pode ser sem, pode ser livre. Tá. Ó, o natural. Ela como dá a curvatura da coluna é preservada. Entendi. Ele segue o desenho. Isso, entendi. segue o desenho da coluna, preserva a lordose. Tá. E é a melhor maneira, tá? A gente tem que tomar muito cuidado também, que no Smith é mais fácil disso acontecer. Desce, pode exagerar no movimento. Quando ela desce muito, o que acontece? Uma retroversão de quadril, faz livre. Exagera no livre. Isso, ó. Percebe que o quadril dela, ele vem para dentro. Essa retroversão de quadril é péssimo para a coluna. A longo prazo, isso com certeza vai gerar alguns problemas de desvio, hérnias e coisas do tipo. Então, quando a gente diz assim, tô conseguindo ir até lá embaixo, mas aí faz isso que é aquela quebradinha para subir, tem que ter um limite. Tá errado. Tá errado. Isso tem que ter um limite. Eu vejo muito em rede social, o pessoal fala, não, eu tô agachando até encostar o bumbum no calcanhar. Não. Eu falo, ó, tudo bem, fica bonito de se ver, mas não é o ideal para a coluna a longo prazo. Tá? A curto prazo a gente pode não perceber os efeitos disso. Vamos colocar mais videozinho que você fez na academia e daqui a pouquinho, para quem não tem nada em casa, a gente vai fechar mostrando como ter um agachamento bacana e eficiente. Próximo videozinho então na tela pra gente acompanhar qual é essa opção. Ai, com o TRX! TRX, fantástico! Ai, adoro! Aqui a gente já está fazendo de uma maneira mais avançada, mas a gente pode usar o mesmo equipamento fazendo sem salto, tá? Então, só paradinho, desce, parado. sobe. Eu até uso com quem está começando, tá? Com aluno iniciante, eu uso de maneira mais para preservar o quê? A integridade do joelho e da coluna. Então, ele jogando o braço para frente, segurando, tendo um apoio, ele consegue fazer um movimento com uma precisão maior. Só que, por exemplo, quem não tem o TRX, que é um aparelho específico, patenteado e tudo mais, a gente sabe que não é barato, enfim, normalmente os professores têm, mas às vezes se a gente quer ter em casa, a gente até pode, né? A gente pode improvisar. Então, com elástico dá certo? Com elástico, com um banco, por exemplo, se você pegar um banco, apoiar as mãos no banco, também funciona da mesma maneira. Entendi. A gente pode até pegar um banco aqui do estúdio. Tem banquinho? Vair, traz um banquinho pra gente. Será que é muito alto aquele? Não, pode ser aquele. Então vamos lá. A gente pode pegar esse banco. Vamos botar o banco aqui. Tá frio aí, Vair? Ô, beleza. Ó, então, o que a gente usa? Não tem nada em casa, quer começar a agachar? Apoia as mãos no banco e agacha. Isso já facilita, porque normalmente no começo, as pessoas que não estão acostumadas fazem um ajoelhamento. Não um agachamento. Faz o errado. Vai pra frente. Joga o joelho totalmente pra frente e esquece do certo, que é imaginar como se tivesse uma cadeira atrás para sentar. Lá atrás. Isso, sempre enfatizo isso. Coloca o quadril bem para trás e desce. Tá? O fato de você ter um apoio e se segurar, isso não diminui a intensidade do exercício e o efeito no bumbum? Não diminui. Te dá mais segurança. Vai facilitar para o iniciante estar começando a fazer o exercício de maneira correta. E quando, até vou pedir para a Andressa virar para frente para eu demonstrar o seguinte. Quando a gente precisa usar, por exemplo, uma caneleira em cada pé, embaixo dos pés, para você aumentar um pouquinho o grau desse pé. Quando que a gente usa esse artifício, Rafa? Isso, eu utilizaria assim.
Por exemplo... Ah, e você tem um pezinho aí? Vamos mostrar, ó. Quem tem algum problema, algum encurtamento muscular dessa região, cadeia posterior, tá? Tem o tendão encurtado, tem... Então, pode ser um artifício utilizado. Eu comecei a fazer agachamento, eu tinha que colocar um pezinho. Então... Não talvez sei, por isso que eu tô te perguntando. Pelo encurtamento, principalmente do tendão, tá? Que não permite com que você faça um movimento com precisão. E como é que a pessoa sabe que ela tem esse encurtamento? O professor que tem que diagnosticar. Isso. Tá. O professor tem um papel muito importante na prescrição do exercício, porque o exercício é bom, só basta saber para quem, né? A maneira que ele deve fazer e para quem. Então, às vezes, o que acontece? A gente treina normalmente nas academias com tênis de corrida. Tá. E o tênis de corrida já tem um salto. Ele já é mais elevado. Então, se torna desnecessário. Isso não tem problema, né? Utilizar esses artifícios. Ela não vai também perder os efeitos da atividade. Não. O tênis, que é um tênis específico para agachamento, que o pessoal do powerlifting usa, ele é um tênis reto, sem amortecimento e tem um salto que para facilitar a biomecânica do movimento. Tá? Favorece exatamente isso. O tênis que a gente usa nas academias, quando você trabalha com uma sobrecarga muito grande, ele é ruim, porque ele deforma. Então você perde a estabilidade do movimento. Tá? Olha só. Então esse tênis, que é um tênis específico para agachamento, que é quem treina pesado, que faz treino de força pura, muito peso, precisa para dar estabilidade. Para dar estabilidade. Porque senão, quando eu estiver descendo, já tem o peso do corpo e mais o peso da barra com as anilhas. O que acontece? A pessoa está descendo, como não tem estabilidade no pé, o quadril, o joelho começam a ficar sem muito controle. Tipo bamba, assim, a pessoa pode até cair, né? Isso. Eu vou colocar só mais um, tem mais um videozinho, né, Fu? Demonstrando aí como é que a gente também pode variar. Adorei essa do TRX, gente. E é tão gostoso o TRX. Muito legal. Ou elástico, nossa, é uma delícia. Sim. Vamos pro próximo vídeo, olha lá. E sentando mesmo. Sentando. Pode? Pode. Então, também utilizo bastante essa técnica com aluno iniciante. Tá? Porque aí você limita o ângulo que ele vai descer. Isso é importante. Importante. Para ele não ter um problema na articulação? Exatamente. Para se acostumar com o movimento. Tá. Então, o agachamento tem todo um processo pedagógico, né, de aprendizado. Então, você vai passar para o aluno em etapas, você vai fracionar. Porque é um exercício bem complexo, se você for analisar como um todo. É verdade. Mas, se você fracionar, a pessoa vai aprendendo e vai mantendo a eficiência do exercício. Gostei desse. Agora sim, até para a gente juntar todas essas informações que a gente mostrou, inúmeras possibilidades para que assim, não deixe de fazer. Uma dessas você vai se sentir melhor fazendo. Com certeza. Quantas repetições, quanto tempo a gente marca de uma série para outra, quanto que a gente pode descansar, que eu sei que isso é muito importante. É importante. Então, vai muito do tipo de treino que a pessoa está fazendo. Tá. Por exemplo, é um corredor, então ele não vai estar trabalhando com uma sobrecarga tão alta. Então ele pode fazer um pouco mais de repetições, 10, 12 repetições, é um número legal. Mas tudo isso quem vai determinar é a carga. Entendi. Tem que estar com a carga certa para isso. Tá. O pessoal que faz treino de força pura, que faz de 3 a 5, 6 repetições, é uma sobrecarga muito maior. Que não é o caso, de repente, do público que quer fazer... Em geral da academia, não é o caso. Tá. Entendeu? Porque não adianta você, por exemplo, agachar com uma carga que você faria 15 repetições, você fazer 6 movimentos. Entendi. Fica ineficaz. Tá. E uma das coisas que eu sempre friso é a intensidade do exercício. Então, o que determina a intensidade é a sobrecarga. Tem que colocar. Tem que colocar peso. Pra gente fechar, Rafa,
Posso pedir pra Andressa fazer o burpee? Eu adoro burpee. É um tipo de agachamento. Dá pra fazer um burpee com agachamento? É uma variação, Vamos criar um burpee. Coitada, Andressa, me bater depois. Gente, mas ó, seu treino já vai estar livre hoje, hein? Depois de agachamento já fez tudo. Olha que legal poder unir burpee e agachamento. Pode fazer burpee. Pra quem não... Vamos fazer antes do burpee. Pra quem não tem equipamento em casa, pode fazer só o agachamento livre. Tá. Só livre, sem pliometria. Certo. Então, livre. Ah, tá fácil livre? Com salto agora. A gente faz um agachamento pliométrico. Legal, legal. Tá. Saindo do chão, aumenta saltando, a frequência. Aumenta bastante a frequência. Tá. E tem o burpee agora que tá super na moda também. Vamos no burpee. Gente, isso aqui é a melhor coisa pra queimar gordurinha, esse burpee. Todo dia eu quero fazer burpee, olha lá. A frequência cardíaca vai lá em cima. E aí você põe o peito. Tem como fazer aquele que você faz só a flexão? São lá, pra quem não consegue ir até lá embaixo. São variações do exercício. Flexão, pulou. É super completo esse exercício, né, Rafa? Completo. Trabalha, tá movimentando o corpo todo. É um bom exercício. Pra dar uma... Pode usar como um aquecimento. Tá. Né? Principalmente quem faz aula agora no parque, tá frio, faz essas sessões outdoor. É difícil começar, né? Começa assim, já começa esquentando. Que esse sobe, gente, é daquele que você vai tirando o casaco no primeiro minuto, né? E de repetição de burpee até uns 10 tá legal? Ah, pode ser mais, né? Vamos... Uns 12, 15? Mais, né? Mais? Vamos trabalhar assim, né? Rafa tá pegando. Metas altas. Metas altas. Mas aí se dividir em séries, descansa aí 30 segundinhos e mais um pouco. Isso. Tem que respeitar muito o intervalo, né? Só um exemplo. Quem faz treino de força chega a descansar até 5 minutos entre as séries. Quem faz treino de hipertrofia, 1, 2 minutos entre uma série e outra. Treino de resistência, 15, 30 segundos. Que é a definição, resistência tipo pra definir. A resistência, onde você vai definir, por exemplo, é um corredor. Ele não precisa de não precisa de força, ele precisa de resistência. Vai fazer uma prova longa, precisa de resistência. Ah, entendi. Muito bom, hein, Rafa? A gente não dá pra não fazer. Tenho certeza que tem um monte de gente que já abriu espaço e foi fazer. Eu fiquei com vontade, porque é legal, porque é bacana, queima gordurinha, te põe pra cima e é eficiente. E é barato, né, Rafa? Isso. Qualquer lugar você faz. O professor tem um papel fundamental em estipular quem deve fazer ou não, tá? E a maneira que vai executar o exercício, tá? Não dá pra corrigir. Quem já tem algum histórico de lesão, pode fazer? Pode. Tá? Às vezes a pessoa fala, eu tenho condromalácia, tudo, eu não posso, o médico me proibiu de agachar. Eu falo, não concordo com isso. Você deve agachar, a gente vai fortalecer primeiro, mas daqui a pouco a gente vai chegar nessa fase de agachar também. E achar o ângulo ideal e o movimento ideal para quem tem problema. Ideal, exatamente. Você tem? Deixa eu pegar o mic. Jura que você tem, Andressa? E tá fazendo esse agachamento todo? Eu tenho condromalácia e o agachamento me melhorou. Fortaleceu a musculatura e aí eu não sinto mais dor no joelho. Então, gente, a gente fez uma pauta há pouco tempo a respeito de joelho e eu me lembro que o doutor disse exatamente isso. Não pode fugir da atividade física, você tem que deixar o corpo preparado para realizá-la. Se você proíbe, é pior, porque aí a musculatura vai atrofiando, é muito pior do que a pessoa que está se mantendo ativa. Entendi. É claro, vai gerar uma adaptação, né? Com cautela. Vai readequar os movimentos à limitação daquela pessoa. Então, mesmo com hérnia de disco, condromalácia, tudo, pode ser feito sim. Desde que seja orientado por um bom profissional, que saiba o que está fazendo. Eu adorei, gente, todos os exercícios gostosos, bacanas, possíveis de serem realizados. Eu só posso agradecer queridíssimo Rafa Reis, que é personal. Vou passar o contato dele para vocês. É só entrar no Insta, lá tem tudo, né? No Insta tem tudo. @Rafael Reis Personal, tudo junto. Ele que também faz aí corridas de aventura. Corrida de aventura. E tá fazendo umas coisas muito legais. Quem quiser mandar perguntinha. E ontem a gente se encontrou lá no Ibirapuera, eu tava lá
na minha corrida. De repente eu olho, olha que cena mais bonitinha. O Rafa com um capuz, todo tipo, ninguém me reconhece aqui embaixo, aquele frio, no skate. Aí cumprimentei o Rafa, de repente atrás do Rafa, a filhinha dele, linda. Um beijo deste tamanho, no skate junto. Dela. Gente, eu subi no skate, já fiz matéria, subir no skate. É muito difícil, né? Os meninos que... É muito... E sua filha, na mãe, ela indo... Vai, numa boa. Eu quero fazer uma matéria com ela. Eu falei pra Fuzi, vamos fazer no Dia das Crianças uma matéria de esporte. Eu tento incentivar ao máximo em todas as modalidades esportivas. Gente, coisa mais gracinha. Ela ainda traz ele, vai na frente e ela atrás. Um beijo da tia, ainda foi tão fofa comigo, me cumprimentou, uma gracinha. Parabéns, viu? Obrigado, isso é Carol. muito legal, porque esse incentivo a gente sabe que a gente tá... Né, ele tá vindo com uma sociedade, com os pequeninos que estão crescendo, que logo mais serão os adultos dessa nação. A gente né? tem que preparar aí os nossos futuros atletas. Parabéns, viu? Obrigada, Andressa. Um beijo. Até a próxima e parabéns. Obrigado. Ó, o treino tá livre hoje. Já foi, ó. Já tirou.